Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um podcast Horário Nobre e hoje um episódio mais que especial. O nosso convidado aqui é tão especial que eu peguei até o currículo dele aqui para passar algumas informações para vocês primeiramente. O nosso convidado é graduado pela Medicina na Universidade de Ciências de Saúde de Alagoas, fez residência médica em ginecologia e obstetricia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialização em ultrassonografia obstétrica no Serviço de Medicina Fetal do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, especialização em ultrassonografia geral no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, pós-graduação em reprodução assistida no Hospital Sírio-Libanês, título de especialidade em ginecologia e obstetricia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetricia, título de especialista em ultrassonografia em ginecologia e obstetricia pela FEBRASGO e Associação Médica Brasileira, membro da Sociedade Internacional de Ultrassonografia, membro da Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Ginecológica Minimamente Invasiva, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e pós-graduando em Reprodução Assistida, segundo ano no Instituto Carlos Chagas de Ensino do Rio de Janeiro, e pós-graduando em Ultrassonografia Avançada em Endometriose no CETROS 2024. Meu amigo, é muita coisa, eu até cansei. E o mais importante do currículo dele, ele fez parte dos meus meninos, meu amigo Dr. Johnny Fábio. Obrigado, Daniel, obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer imenso estar aqui. Na verdade, esse currículo todo é porque a gente sempre tem como base que o conhecimento ele evolui, a gente não pode parar, né? Não que me achem aí que eu tenho 70 anos, eu tenho bem menos, tá? Mas obrigado aqui pelo convite, estamos aqui para a gente bater um papo sobre saúde da mulher, é uma área super extensa, a gente, graças a Deus, nós estamos aqui há 16 anos no mercado, em Arapiraca, na nossa clínica Fetos, e um grande prazer estar aqui mais uma vez. Nós estamos chegando aí a 8 mil partos este ano. Então, a gente tem aí muita história para contar, muito bate-papo, muita informação relevante para que as mulheres possam absorver, né, o que a gente tem a passar para elas. Muito bem. A honra é toda nossa, doutor Johnny, ter você aqui com a gente, né? Você já botou muito menino no mundo, né? 8 mil partos. A gente fez um levantamento ano passado, a gente fez já 7.500 partos, e a gente está caminhando aí para esse número expressivo. Eu sempre falo que não é apenas um número, é você fazer parte da vida de tantas famílias, né? Eu tenho uma frase que diz assim: quando um bebê nasce, tantas outras vidas renascem, porque a gente sabe da alegria do casal, da família e o quanto isso muda na vida de tantas pessoas. Então, é gratificante esse número, não pelo número expressivo, mas por isso, por saber que a gente faz parte de tantas histórias. História de superação, história de luta, mulheres com dificuldade para engravidar, que a gente trata e elas engravidam. Enfim, tantas histórias que a gente tem para contar, isso é muito gratificante. Muito bom. Doutor Johnny, falando um pouquinho, eu gostaria de saber o começo do senhor, né? Sem ser o médico, o Johnny Fábio, como foi? Você é aqui de Arapiraca mesmo, sua família já vem da medicina, como é esse chamado tão bonito que é ser médico, né? Legal. Bom, eu sou daqui, na verdade eu sou natural de Piaçabuçu, Alagoas, a cidade ribeirinha, mas os meus pais vieram morar aqui em Arapiraca quando eu tinha 2 anos. Então, meus pais são professores, né, até hoje, professora Maria Helena, professor José Aragão da Silva, professores universitários, e eu, na verdade, sempre estudei aqui em escolas públicas, aqui na Escola Manuel Lúcio, no Pré-MEM, e eu só fui para Maceió estudar a partir do 3º ano do 2º grau, hoje é o ensino médio, né? Então, eu sou daqui, eu tenho a minha história aqui, a minha raiz é aqui de Arapiraca, e obviamente que depois que eu entrei em medicina, a gente passou 6 anos em Maceió, e a partir daí eu fui para São Paulo e fiquei mais 7 anos lá, e foi o momento em que a gente voltou, que foi em 2007. E graças a Deus a gente montou o nosso consultório, a gente, graças a Deus, trouxe uma bagagem muito boa, e a partir daí a gente começou a ser conhecido, e graças a Deus nós crescemos bastante, e estamos crescendo ainda com vários projetos que a gente tem pela frente. Legal. Mas sempre partiu do senhor naturalmente ser médico? Teve alguma influência? Como foi isso aí, doutor?
Porque você tem cara de cantor, cara, de artista. Brincando. Na verdade, assim, eu sou o primeiro médico da minha família. Certo. Hoje nós temos aí já vários médicos, sobrinhos e sobrinhas que já se formaram, outros se formando. O meu filho agora está se formando esse ano. Então, na verdade, eu não tive nenhum exemplo familiar, né? Eu sou o primeiro médico, como eu falei. Então, assim, foi uma vontade inata, foi uma vontade que veio. Eu não tenho uma fonte para dizer assim, olha, eu quis ser médico porque eu me baseei ou eu me inspirei em alguém. Então, não foi dessa forma. Foi uma coisa que já veio minha e, a partir daí, a gente lutou. Não foi fácil. Como eu falei, a gente é filho de professor, foi muita luta, né? Inclusive na faculdade também, aquela luta daquele estudante ali que não tem uma condição financeira que te dê muito conforto, mas eu acho que o importante é isso, é a gente superar essas dificuldades, essas adversidades, para hoje a gente estar contando essa história aqui. Muito bem, mas quando era criança cortava a barriga de lagartixa, não? Eu jogava muita bola, gostava de chimbra, eu acho que a galera hoje não sabe nem o que é isso, peão. Quando o cara tem a tendência de ser médico, né? Já falei das experiências já desde criança, né? Muito bem. Uhum. Mas assim, aí estudou medicina e como surgiu assim a escolha da sua especialidade hoje? Aí você foi estudando para ser um obstetra, né? Isso. Como foi essa questão? Então, eu só me decidi realmente por fazer ginecologia e obstetrícia lá para o 4º, 5º ano. Porque durante a vida acadêmica existem alguns plantões de acadêmicos. Na minha época, tinha os plantões em ginecologia e obstetrícia em alguns hospitais de Maceió. Então, eu comecei a me candidatar e ia sendo aprovado. E, a partir daí, foi uma coisa também que os professores das faculdades me diziam que eu tinha jeito para aquilo, né? Então, eu sempre fiz parto. Então, desde a época que eu era acadêmico, antes da residência, eu já sabia fazer um parto. Eu já cheguei numa residência sabendo praticamente fazer uma cesárea, porque eu acompanhava muitos colegas, muitos profissionais que faziam esses procedimentos. Então, foi aí que realmente eu vi que era aquilo que eu tinha jeito mesmo para ser. Inclusive, assim que eu terminei o curso de medicina, eu já fui aprovado numa residência médica em Recife, mas eu acabei desistindo. E a partir daí foi na época que estava começando o programa de saúde da família, hoje Estratégia de Saúde da Família, aqui em Arapiraca. Então, eu retornei, trabalhei aqui 1 ano e meio e em 2000 foi quando eu fiz uma nova prova de residência em São Paulo e passei lá na PUC de Sorocaba, na PUC de São Paulo, que é em Sorocaba, e foi quando realmente eu confirmei essa minha vontade, essa minha aptidão por essa área tão maravilhosa que é a saúde da mulher. Que legal, doutor Júnior. Eu sempre tive uma curiosidade assim, meu concunhado fez medicina, agora médico, né? Uhum. Eu sempre pergunto a ele assim, a curiosidade assim, da primeira cirurgia, como o medo de errar, de tremer. Como é essa sensação? O senhor lembra da sua primeira cirurgia, doutor Johnny? Olha, eu inclusive estava no primeiro ano da residência e eu também comecei a fazer alguns plantões em outras cidades próximas de Sorocaba. E um colega falou, não, você já sabe fazer, você vai assumir um plantão ali para mim. E eu fui. Quando a gente está na residência, a gente está sempre cercado dos professores, né? dos profissionais que estão ali para te auxiliar no momento de necessidade. E então eu fui fazer um plantão nesse hospital. E aí surgiu, logo de cara, minha primeira cesárea como profissional ainda na residência, uma gestante de gemelar, ou seja, de gêmeos. Não cortando seu raciocínio, eu pergunto assim, porque vai ter muito também aluno de medicina que tem essa preocupação de estar estudando ou não, vai pegar essa experiência primeira sua aqui. Claro. Né? Claro. Pegar esse corte aqui. Isso. Então, foi uma situação assim, que, obviamente, a gente treme na base, como se diz. Mas eu internalizei naquele momento que eu já fazia as cesáreas durante a residência e, portanto, a única coisa que eu não teria ali era um profissional, um professor para me ajudar. Entendi. Mas eu internalizei e mentalizei. Se eu faço na residência, por que eu não faço aqui? Exatamente. Então, a partir daí eu encarei. Claro que dá um friozinho na barriga, né? O primeiro parto é uma responsabilidade 100% sua, mas eu fiz o parto e deu tudo certo. E a partir daí deslanchou, porque eu já assumi vários plantões em outros hospitais e, obviamente, assumindo essa responsabilidade sem ter um professor ali do lado para pegar na minha mão ou para me orientar. Então, deu tudo certo e, a partir daí, a gente ganhou mais confiança ainda. E aproveitando que, depois da residência, eu fiz vários plantões em grandes hospitais de São Paulo e, obviamente, assumindo um plantão sozinho, com muita confiança, com muita segurança.
Isso com que idade, doutor? Jovem? Eu hoje tenho 52 anos. Novo demais. Então eu terminei a residência, inclusive também eu sempre fui, né, gostei sempre de estudar. No primeiro ano eu já fui aprovado na prova de título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Normalmente os residentes eles fazem a prova de título de especialista quando terminam a residência. Uhum. Então, na verdade, eu terminei o primeiro ano, antes de iniciar um segundo ano, eu já fiz a minha prova de título, já fui aprovado, e a partir daí as portas se abriram com convites para fazer plantões em hospitais grandes de São Paulo, onde eu trabalhei por um tempo. Mas, o senhor, nessa carreira de sucesso do senhor, qual o senhor pode classificar assim, a maior dificuldade que o senhor teve na medicina? Assim, se teve, ou foi tudo só mil maravilhas? Tudo não, só... como eu falei no início... Se teve alguma dificuldade, né? Alguma coisa, né? Eu acho que assim, o curso, a faculdade de medicina que a gente fez, eu fiz na UNCISAL, que antiga Escola de Ciências Médicas de Alagoas, é mais pela questão realmente financeira da época, porque eu não tinha carro, né, diferentemente de tantos colegas que na época tinham. Então, assim, foi uma coisa muito... Eu morava muito longe da faculdade, sempre peguei ônibus, né, 5 da manhã, não tinha como almoçar e vir para casa, almoçava na faculdade, ficava o dia todo lá. Então, foi muito cansativo. Mas é como eu falei, eu acho que é uma luta que hoje a gente valoriza bastante, né? E, obviamente, na residência também, eu nunca tinha ido para São Paulo e muito menos para morar, né? Então, foi uma coisa muito nova. Em Sorocaba ainda faz muito frio. Eu sofri muito com essa questão do frio. Tá? E uma outra coisa também que foi uma questão de superação é que, pelo fato da gente ser do Nordeste, a gente encarou muita piada, muita brincadeira maldosa, mas isso nunca fez a gente desistir. A gente mostrou ali que a gente tinha capacidade e muitos colegas, inclusive, que tentavam fazer a residência e não conseguiam, falaram, poxa, a gente está aqui e vem um alagoano e toma a nossa vaga. Então, eu vi isso muitas vezes. Mas isso nada me fez desistir e, graças a Deus, as portas foram se abrindo. Depois da residência, a gente fez um estágio super concorrido e foi aprovado na USP, ultrassonografia obstétrica, quando eu passei um ano. Depois, mais 2 anos de ultrassonografia geral. Então, eu fui construindo a minha carreira, e até porque as portas foram se abrindo, Deus sempre me deu força e a gente foi superando as dificuldades. E estamos aqui. Muito bem. Eu acho que a sua especialidade, doutor, é a especialidade de médico. O médico já é uma profissão que todo mundo já vê com bons olhos, né? Você poder ajudar as pessoas, curar. Mas a sua, em especial, é aquela... Eu, como pai, falando, eu lembro, na primeira vez que eu fui lá no seu consultório e vi o coração bater do meu filho. Rapaz, aquela emoção, o senhor está no meu coração para sempre. Obrigado, né? obrigado. E também a segunda foi para ver o sexo. Eu lembro que você disse assim, eita, tem um pinto. Eu fiquei feliz demais, né? Aí, assim, esse acompanhamento, né, desde a gestação, a gente vai já entrar nessa parte mais técnica aí, né? Fala um pouquinho sobre essa questão da gestação, da prevenção, do cuidado. Vá falando aí, doutor. Então, a gente sabe, entende que quando a gente fala de saúde da mulher, nós estamos falando de várias áreas, né? A consulta ginecológica, aquela mulher que está com infertilidade, que foi uma área que quando eu cheguei aqui em Arapiraca, eu vi que as pessoas estavam muito me procurando porque estavam com dificuldade em engravidar. Foi a partir daí que eu tomei a decisão de fazer uma pós-graduação. Então, eu fiz uma pós-graduação em fertilidade conjugal e reprodução assistida no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. E foi quando a coisa passou a melhorar ainda mais, porque eu comecei a ter o conhecimento real de como proceder, de como investigar, de como tratar. E os resultados começaram a surgir, a aparecer. As mulheres começaram a engravidar. A partir daí, a gente, obviamente, isso vai se espalhando, é o famoso boca a boca. Boca a boca. E aí, a gente, obviamente, até hoje, cada vez mais a gente acaba, inclusive, eu tenho até uma parceria hoje com a clínica de fertilização em Aracaju. Eu preparo todos os ciclos aqui com medicamentos e encaminho para fazer a parte da punção dos óvulos, junto com os espermatozoides, forma os embriões e depois faz a transferência e nós temos ótimos resultados. E, obviamente, um outro grupo, que eu diria assim, fantástico, é o grupo de gestantes. Né? Porque a gente sabe que faz parte da essência não só da mulher, mas do casal querer engravidar. E quando isso acontece, vem todo
são várias fases de uma gestante. A fase da alegria e vários momentos de alegria, como, por exemplo, você falou, de ouvir o coração do bebê, que é fantástico. Eu acompanhei todas essas fases aí. Ótimo. A gente imagine que a gente ouve o coraçãozinho do bebê quando ele tem 5 milímetros. Então, e é o primeiro órgão a surgir. Então, veja que tem muita coisa envolvida. Eu considero isso uma coisa divina, porque 5 milímetros o coração já bate, né? Então, tem muita coisa que foge da parte técnica. Isso. Então, assim, e é um lado extremamente de emoção, né? De expectativas. É claro que nem tudo na obstetrícia são flores, tem momentos difíceis, de óbito embrionário, óbito fetal, de complicações, né? De óbito materno. Então, assim, mas claro que aquele pré-natal que segue em frente, que dá tudo certo, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? E quando o bebê nasce, claro que eu tenho certeza, e você pode me confirmar isso, o quanto isso muda na vida de um casal. Rapaz, deu um problema na hora do parto, deixaram eu entrar. Aí tem uma enfermeira bem pequenininha lá, e eu já desmaiando. Rapaz, você desse tamanho, não pode desmaiar aqui, não vai dar problema. Porque é a emoção do momento. É uma emoção que eu nunca senti na minha vida. Foi a maior... nossa Senhora. E dá vontade de fazer outro menino. Por isso que a gente sempre busca, nos atendimentos, fazer essa conexão. Eu sempre faço isso. É a minha conexão com o casal e a conexão do bebê com a mãe e com o pai. Porque isso é fundamental. Porque a gravidez em si, um pré-natal, como eu te falei, é cercado de expectativa, de emoções, de ansiedade. Né? Quantas gestantes estão no começo e se perguntam, será que o meu pré-natal vai dar certo? Será que o bebê vai nascer bem? Será que o meu bebê não tem um problema, uma síndrome, uma malformação? Então, à medida que a gravidez vai evoluindo e que o pré-natal vai evoluindo, a gente vai, obviamente, sempre fazendo ultrassonografia. Né? Eu sempre falo que a ultrassonografia é um X, é uma coisa fantástica na gravidez, porque é ele que nos informa do bom andamento da gravidez. E quando isso vai transcorrendo da melhor forma possível, vai se passando aqueles momentos tensos. Isso. Você faz um primeiro ultrassom, depois você faz uma morfológica no primeiro trimestre, está normal, depois você vai para um segundo, você avalia o coração do bebê, está tudo normal. Então, isso dá uma tranquilidade tanto para o casal quanto para o colega, para o médico que está acompanhando essa gestante. Então, a gestação é uma coisa assim fantástica e eu considero também, sem dúvida nenhuma, divina. É coisa de Deus, né? Isso. Eu lembro assim, que a Manoel falava aqui, a senhora, os primeiros 3 meses é o mais cuidadoso. É assim mesmo, doutor? Os primeiros 3 meses da gestação, sim, tem essas fases? Tem. Até 10 semanas é a fase crítica de toda a gestação, porque é aquela fase que a gente fica preocupado com os abortamentos, com os sangramentos. E é a fase de formação embrionária. Então, aquela fase é uma fase de muito cuidado para que muitas coisas a gestante vai ter o conhecimento, a informação de que não é possível mais fazer. Então, a gente vai orientar, olha, você tem que ter uma nutrição equilibrada, se você bebe, você não vai poder beber. Tem medicamentos que você não vai poder usar. E se ela já usa alguns medicamentos que são contraindicados, a gente tem que tirar, tem que fazer uma reformulação. Por quê? Porque a fase de formação embrionária. Então, você tem que ter um cuidado máximo para que esse bebê, a partir dali, ele cresça, né? Mas naquele ponto de 10 semanas é fundamental. E, obviamente, são vários casos. Casos de abortamento, por exemplo, com 5 meses, onde a paciente tem um problema no colo uterino, que chama-se insuficiência istmo-cervical, e esse útero não consegue segurar o peso do bebê. O bebê chega ali com 400, 500 gramas, o colo abre e o bebê nasce. Pode ser uma questão genética da paciente? É congênita, a paciente já nasce com essa deficiência do colo e, obviamente, que você não consegue definir isso na primeira gestação. Então, esse histórico é super importante. Por isso que quando a gestante chega, a gente, antes de partir para o exame, a gente tem que conversar com ela. Saber se ela já teve aborto, se não teve. Se teve aborto, foi no comecinho, foi no meio, foi no fim, foi em que momento da gravidez que ela teve esse aborto. Para que a gente possa, então, a partir daí, tentar chegar a um diagnóstico e um tratamento adequado. Tem muitos casos de insuficiência istmo-cervical, que é esse problema que o colo abre, quando o bebê chega ali mais ou menos com 18, 20 semanas, que a gente precisa fazer uma cerclagem. A gente dá uns pontos no colo para que essa gravidez continue até o final. Esse mais ou menos no 5º mês? Começa Isso, exatamente, 5º mês. A partir disso, passando dessa fase aí, agora é só... aí a gente toma alguns cuidados de orientações, acompanhamento, né? Mas quando a gente define, faz um diagnóstico de insuficiência istmo-cervical e faz uma cerclagem, hoje existe um outro tratamento que é a colocação de um aparelho chamado pessário, mas em todo caso a gente tem que deixar esse colo fechado
para que essa gravidez evolua e, obviamente, essa gestante não venha a perder os seus bebês nessa fase aí. É todo um cuidado, todo um acompanhamento, todo né? Um cuidado, que é muito sério, né? E em relação aos pais, doutor, o pai atrapalha mais ou ajuda? Eu acho que os pais ajudam mais do que atrapalham. Ajuda, né? Porque muitos deles chegam até informando, olha, ela não está fazendo isso, ela não está tomando remédio, ela está tomando refrigerante. Então, e a participação do pai é fundamental. Tanto para o casal em si, né? É claro que ele vai estar vendo o seu bebê crescer, mas isso para a gestante também é fundamental saber que o seu companheiro está ali apoiando nesses momentos importantíssimos da gravidez até o parto. Porque mexe muito com o emocional, né? É uma questão de emocional. Então, a primeira especialidade é a questão da gestação. Tem a questão também da infertilidade também, né? O que é infertilidade, doutor? Então, a infertilidade hoje é um problema de saúde pública mundial, tá? Em torno de 10 a 15% dos casais têm infertilidade. Então, imagino que isso no Brasil vai para mais de 8 milhões de casais com dificuldade em engravidar. A gente sabe que engravidar faz parte da essência do ser humano, da mulher. Então, quando esse casal passa um ano tentando engravidar e não consegue, isso também é uma tristeza imensa. É uma angústia, uma ansiedade. Por que é que eu não estou engravidando? Então, infertilidade é quando o casal passa um ano tentando engravidar sem usar nenhum método anticoncepcional e essa gravidez não vem. Essa questão de um ano vale para mulheres abaixo de 35 anos. Depois dos 35 anos, a gente considera 6 meses. Então, tem mais de 35 anos, está 6 meses tentando, significa que isso já é um diagnóstico de infertilidade. No caso, pode ser problema do homem e da mulher. Isso. E a mulher tem muito a ver com a idade, na maioria das vezes, assim? Existem as causas femininas, causas masculinas e, muitas vezes, causa dos dois ao mesmo tempo. Então, hoje, é meio que meio a meio. 40% a 50% de cada um. Isso é importante porque quando a gente fala em fertilidade, a gente tem que sempre falar em fertilidade conjugal. Tá? Isso é importante por quê? Porque a causa pode estar no homem, na mulher ou nos dois ao mesmo tempo. E, além disso, mesmo quando a gente identifica onde está a causa, o casal tem que estar junto. Um tem que apoiar o outro. Por isso que a gente fala em infertilidade conjugal. É sempre conjugal. Claro que, a partir daí, nós vamos fazer toda a parte de propedêutica, de pesquisa, de investigação para saber onde está o problema. E, a partir daí, a gente fazer, com esse diagnóstico correto, propor o melhor tratamento para essa mulher engravidar. Pode falar. E uma coisa importante, você falou da idade, é o seguinte, veja como é uma coisa interessante a biologia da mulher. Quando uma mulher nasce, uma bebezinha, sexo feminino nasce, ela nasce com cerca de 1 a 2 milhões de óvulos. Quando ela chega na puberdade, ela começa a menstruar, isso já baixou para 400 mil. E ela vai ter em torno de 400 menstruações no mês. Então, o que acontece? A mulher, ela tem um ciclo menstrual por mês. Ela vai ovular uma vez por mês e, normalmente, é um óvulo que é liberado para engravidar. Só que, de cada mês, um óvulo que vai provocar a ovulação, ela vai perder aí 1000 óvulos. Então, isso já é uma coisa programada da mulher. Por isso que é uma dúvida que muita gente me pergunta, doutor, se eu usar anticoncepcional, isso vai interferir na minha gravidez lá na frente? Não, não interfere, porque isso é uma coisa já programada da mulher. Usando ou não o anticoncepcional, ela vai perder essa quantidade grande de óvulos. Por isso que quando ela chega por volta de 40, a fertilidade cai bastante. Tá? Claro que isso não a gente vê muitos casos de pacientes que engravidam com 40, 42, 44, né? Até mais. Mas isso não é a regra, isso é a exceção da regra. Então, o período reprodutivo ideal que a gente fala para a mulher é dos 25 aos 35 anos. É lógico que a mulher hoje deixou para engravidar mais tardiamente. Questões profissionais, a sua independência financeira, uma série de fatores que levam essa mulher a engravidar depois. Só que, do ponto de vista biológico, isso não é bom. Por isso que também hoje existe a possibilidade de congelamento de óvulos. Então, a mulher, ou ela não encontrou ainda o seu parceiro, ou ela quer deixar para engravidar mais para frente. Então, uma possibilidade é a preservação dessa fertilidade. Ela aspira os óvulos, congela, e mais para frente, quando ela quiser engravidar, os óvulos vão estar lá congelados. Então, eles não vão ter a questão da idade, que está relacionada com a qualidade desses óvulos. Então, por isso que a infertilidade, a reprodução, ela hoje é uma das especialidades médicas que mais evoluíram em função disso, dessas possibilidades tecnológicas, congelamento de óvulos, congelamento de embriões, fertilização in vitro, que é quando o bebezinho é formado fora do organismo da mulher, em laboratório.
depois faz a transferência desses embriões para o útero dessa mulher. Então, no caso, isso é uma reprodução assistida, é? Quando a gente fala de reprodução assistida, são técnicas que a gente vai acompanhar essa gestante ou esse casal para que ela possa engravidar. Então, qualquer técnica que a gente faça, seja uma inseminação, seja um acompanhamento para a relação sexual programada, seja uma fertilização in vitro, isso é técnica de reprodução assistida. Legal. E como o casal, professor, pode se prevenir de um problema desse? Porque, assim, eu falando na questão do homem, né? Uhum. É um tabu, né? Para o homem, você sente isso ou não? Sim. A gente sabe hoje que existem várias causas, como eu falei, causas femininas e masculinas. Então, o que a gente fala de preservação da fertilidade também, para evitar que se chegue num ponto de infertilidade, primeiro é mudança de estilo de vida. Então, hoje a gente sabe que cada vez mais obesidade, uso de álcool em excesso, o fumo, falta do sedentarismo, tudo isso acaba levando a certas dificuldades do ponto de vista da saúde reprodutiva. Então, quando a gente fala de infertilidade, nós estamos bem simples falando o seguinte: existe um problema no aparelho reprodutor, ou masculino ou feminino, ou dos dois ao mesmo tempo. Onde está esse problema? Então, é claro que existem fatores modificáveis, né, que é o que a gente está falando. Então, se você bebe muito, tem que reduzir essa questão da bebida. Se você fuma, tem que deixar de fumar. Se você usa alguma droga, uma droga ilícita, isso tem que sair. Porque, inclusive, hoje também muito se fala dos suplementos. Né? Que suplementos realmente você está usando? Né? Academia, isso hoje é uma moda. Interfere também, né? Interfere. Então, hoje a gente precisa... Claro que ainda tem muitos estudos aí para serem pesquisados e serem soltos, para que a gente possa avaliar o que esses suplementos fazem com a saúde reprodutiva. Então, você vê que é um conjunto de fatores que a gente precisa ter em mente para orientar essa paciente. Essa paciente não, para orientar esse casal. Esse casal, né? Sempre o casal, né? Sempre o casal, sempre o casal. Mas pelo que eu entendo, doutor, tem a questão genética, né? Uhum. Mas muito o estilo de vida, né? Em relação à saúde geral da gente, né? Isso. Então está muito bem relacionada a isso. Muito bem, vamos para frente aqui. E quais são as principais causas de dificuldade para o pessoal engravidar, para as mulheres engravidar? O casal engravidar, né? Vamos lá. O homem ficar grávido também, eu descobri isso aí, que o homem fica grávido, né? Então, veja só, vamos imaginar, o que é o aparelho reprodutor feminino? É o útero, né? Útero, trompas e ovários. Então, primeira coisa, a gente precisa avaliar se esses órgãos estão normais. Como é que a gente avalia? Através de o exame físico, ginecológico, ver o colo do útero, fazer ultrassom. Esse útero está normal? Ou ele tem mioma? Ele tem pólipo? Ou ele tem uma malformação? Tudo isso a gente tem que somar. As tubas estão normais, as trompas uterinas, a gente precisa recorrer a exames para mostrar se essas trompas estão normais. Porque muitas vezes as obstruções tubárias, elas vêm de uma situação em que a mulher não sabe que teve obstrução. Às vezes ela teve um processo inflamatório infeccioso, gera um processo tão grande nas trompas que essas trompas obstruem. Precisa investigar. Os ovários, ela está ovulando bem? Existe a tão falada síndrome de ovários policísticos, que é a grande causa da mulher não menstruar adequadamente e não ovular. E a mulher, para engravidar, precisa ovular bem. Então, isso é da parte feminina, da parte anatômica. Mas nós precisamos estudar outras coisas. Que outras coisas? Hormônio da tireoide pode interferir também na ovulação. Tireoide está normal? Ela tem hipertireoidismo, tem hipotireoidismo, que é a função em excesso ou a função reduzida. A gente precisa ver, a prolactina está normal, que é outro hormônio da mulher. Então, existem os exames hormonais. Da parte masculina, o básico é um espermograma. E o espermograma, uma coisa interessante e fundamental falar, é que a gente pede um espermograma para o homem independente do histórico dele ter filho. Porque muitas vezes eu canso de... No consultório, a mulher fala, mas o meu marido já tem um filho, 2 filhos. Eu falo, olha, a gente precisa ver como está agora. Porque na grande maioria das vezes, e principalmente com relação ao espermograma, o homem não sente nada. Nada. Né? Então, a gente precisa ver como está agora. Eu sempre falo até em tom de brincadeira. A gente não está aqui para julgar se os filhos é dele ou não é dele. Não é isso. A gente precisa avaliar como ele está agora. Porque muitas vezes o homem está ali com a baixa de motilidade de espermatozoides ou o número de espermatozoide baixo, e, obviamente, que ele não sabe disso. Então,
Então, faz parte, e isso não é opcional, isso é obrigatório. Tem que ter um espermograma junto com ultrassom, junto com exames hormonais, junto com exames da avaliação da reserva de folículos dessa mulher, para que a gente possa somar tudo e, obviamente, chegar a um diagnóstico e partir para um tratamento. Então, tem o exame para o homem e o espermograma para o homem, para a mulher é? Nós temos ultrassom, nós temos exame das trompas, que pode ser feito por histerossalpingografia ou histerossonosalpingografia. Os nomes são meio estranhos, mas é um exame de radiologia. E hoje também a gente pode fazer a avaliação das trompas por ultrassom. Cada nome só o doutor mesmo sabe falar, se botar aqui para falar. Mais interessante, eu vou falar um caso da minha irmã que tinha com policístios para engravidar. Sabe como resolveu, doutor? Tomou um vinho, aí nasceu, foi gêmeo. Me explica aí, vai, essa teoria. Veja só, inclusive até recebi uma pergunta recente de uma seguidora, é o seguinte: a síndrome de ovários policísticos, ela é a causa mais frequente da mulher não engravidar, ter dificuldade para engravidar. Mas não significa dizer que ela não vai engravidar. Existem os ovários micropolicísticos, existe a síndrome de ovários policísticos, são duas coisas. A mulher pode ter ovários micropolicísticos, só ovário micropolicístico, que isso é visto pelo ultrassom, e ela ovular normal, e ela ter sua vida normal. Certo. Não ter irregularidade, não tem nada disso. Quando ela passa, além dos ovários micropolicísticos, ter irregularidade menstrual, ou aumento dos hormônios masculinos na sua circulação, que aí leva a pelo no rosto, queda de cabelo, uma série de coisas, porque é uma síndrome que leva ao aumento dos hormônios masculinos na circulação dela. Certo. E a gente faz o diagnóstico pelo exame clínico e por exames desses hormônios masculinos na corrente sanguínea dela, irregularidade menstrual e ovários micropolicísticos. Se ela tiver 2 desses 3, ela tem a síndrome de ovários policísticos. E isso leva a uma série de repercussões. Risco de diabetes, risco de problemas cardiovasculares, risco de câncer de endométrio no futuro. Veja que é uma coisa complexa. Então, não existe um tratamento único para essa mulher. O que a gente sabe é que mudança de estilo de vida, mais uma vez, nutrição, exercícios físicos e correção desses fatores hormonais. Muitas dessas mulheres, elas vão ter uma ovulação boa ao caso e vão engravidar. Mas muitas vão passar aí vários anos sem ter uma ovulação adequada e não vai engravidar. Nesses casos que a gente tem que fazer esse diagnóstico correto para fazer o tratamento. Se ela não está ovulando bem, nós vamos então fazer indução da ovulação. Nós vamos fazer medicamentos para que ela ovule bem, tenha as relações sexuais nos horários programados, no momento da ovulação, e isso a gente acompanha por ultrassom. Então, a gente faz o diagnóstico, pede os exames. Olha, o que você tem é falta de ovulação ou deficiência de ovulação pelos ovários micropolicísticos. Como é que vamos tratar? Vamos tratar fazendo indução da ovulação. Eu vou passar um medicamento para você tomar do dia X ao dia Y. A partir daí, vamos fazer ultrassom para eu acompanhar o crescimento desses folículos até chegar o momento que um óvulo esteja no ponto de ovulação. Eu aplico uma injeçãozinha e falo, você tem que ter relação sexual tal hora, tal hora e tal hora. Relação sexual programada. É chato, porque tem que ser na hora certa. Acaba tem que estar pronto. É isso. Mas aí toma o vinho. Toma o vinho. Não tem receita, não receita não, um vinho não. Mas a gente orienta a relaxar. Porque, olha, eu vou te falar, tem muitos casais que não conseguem mesmo, pelo lado psicológico. Porque imagina você ter que fazer uma coisa meio que obrigado naquele horário. Isso psicologicamente tem muitos homens que não conseguem. Entendeu? Então a gente tenta quebrar essa situação de obrigatoriedade. Ouve uma musicazinha, assiste um filme aí. É uma pressão, né? É uma pressão psicológica, né? Então isso é uma coisa real que acontece. Mas a gente sempre orienta isso, né? Tentar fazer alguma coisa que não fique esse clima de obrigação, de tensão. E, obviamente, depois ela volta para o consultório, a gente avalia se ela ovulou, a gente vê isso através do ultrassom. E, obviamente, confirmando a ovulação, a gente entra com alguns outros medicamentos, pede um teste de gravidez em 15 dias. Legal. Ô, doutor, tem uma curiosidade. Geralmente, eu já acompanhei casos de casais, né? Falar assim, casais que tinham dificuldade de engravidar e fizeram um acompanhamento, né? E tal. E daqui a pouco nasce 3, 4. É o milagre da multiplicação isso aí. Como é que funciona isso aí? Não tem como programar só um, não? É porque não tem uma causa específica. Isso acontece bastante. Eu tenho vários casos. Mas acontece. Ó. Eu tenho casos que, inclusive, várias pacientes que iriam para uma fertilização e engravidaram espontaneamente. Então, eu sempre falo, não existe um padrão único para toda mulher. Não existe. Então, muitas vezes, a gente faz tratamentos
para relação sexual programada e não dá certo. Aí a gente já começa a pensar em uma técnica mais sofisticada. Mas, de repente, ela engravida espontâneo. Eu tenho vários casos. Então, assim, isso é muito comum. Síndrome de ovários policísticos. Outra patologia muito frequente hoje é endometriose. Adenomiose, que é uma prima da endometriose. Então, são doenças que alteram muito a fertilidade da mulher, mas que, muitas vezes, elas, sem esperarem, engravidam. E, de repente, ela engravida de novo daqui a um tempo, e depois outra, entendeu? Entendi. Então, porque não existe essa questão de simplesmente dizer, olha, você só vai engravidar se você fizer esse tratamento. Não é assim. A gente sugere aquela técnica que a princípio, vai levar mais resultado para ela. Mas, muitas vezes, a gente se surpreende. Como eu te falei, teve casos que eu ia começar um tratamento de fertilização e ela chegou grávida. Só Deus mesmo, né? Só Deus. Exatamente. A mesma coisa, esses dias mesmo eu recebi uma paciente que ela está grávida aos 44 anos espontâneo. Ela teve 3 abortos anteriores, depois ela engravidou 2 vezes e ela achava que não ia mais engravidar. Até estava com uma certa irregularidade menstrual. E ela chegou essa semana grávida. Então, por isso que eu falo, não existe um padrão e a gente não consegue dizer isso. Você não vai engravidar, você vai engravidar. Então, tem coisas que fogem muito da nossa capacidade técnica. A gente não pode... E nenhum exame tem o potencial de dizer que a mulher vai ou não vai engravidar. É claro que, do ponto de vista médico, a gente sempre orienta uma gravidez até os 35, 38 anos. Pelo aquilo que eu falei. É o ideal, porque a ovulação começa a ficar ruim. Mas isso não quer dizer que ela não vai ovular em algum momento e engravidar. Se ela estiver saudável mesmo, se cuidando e tal... de repente ela tem uma ovulação aí com qualidade aos 44, 45 e engravida. Exatamente. Mas isso é bom deixar bem claro. Isso não é a regra. Isso é uma exceção. Então, aquela mulher que deseja engravidar, ela, de preferência, ela precisa ver como é que está a sua reserva de folículos, a sua saúde reprodutiva, para ela dizer, não, eu consigo engravidar mais para frente. Inclusive, tem uma situação que se chama falência ovariana precoce, que é aquela mulher, antes dos 40 anos, que já entra na menopausa. Isso é dramático. Caramba. Porque a mulher chega achando que está tudo bem, e a gente vai para o ultrassom, cadê os folículos desse ovário? E a gente pede exame e vem lá tudo alterado. E muitas situações de pacientes jovens, de 25 anos, de 28 anos, que não sabiam de nada. E, de repente, ela não tem mais nem folículos para produzir. Aí, ela precisaria passar por uma fertilização com óvulos de doadora. Então, é uma coisa que mexe muito com o lado psicológico da mulher. Claro que elas conseguem, aquelas que vão para uma fertilização com óvulos de doadora, elas acabam superando isso. É aquele bebê que passa a se gerar no útero dela, ele vai ter esse bebê com o mesmo amor, não muda em nada. Mas ela sabe que a carga genética, metade não é dela, é de uma doadora, é um óvulo de doadora que, junto com o espermatozoide do marido dela, coloca no útero dela e ela engravida e vai para frente. É que nem aquela novela Barriga de Aluguel, é? Mais ou menos isso. Existe também os... Não, mas existe os úteros de substituição, que é outra coisa, né? Outra coisa, é verdade. Que é aquela mulher que ela, vamos dizer, eu tenho um caso mesmo que a paciente teve uma tumoração, um câncer de útero, teve que tirar o útero. Portanto, ela não tem como ela engravidar. Mas ela tinha ovários com os folículos dela. Então, ela pega os óvulos dela, com o espermatozoide dela, forma um embrião, mas ela vai para um outro útero, que é o chamado útero de substituição. Né? Antes chamava de barriga de aluguel, mas é útero de substituição. Então, aquele filho, mais bonito esse nome. Aquele filho cresce no útero de outra mulher, empresta o útero, mas que o filho, biologicamente, é dela, dessa mulher que não pôde engravidar. Então, veja que reprodução, existe uma série de coisas de evolução para justamente chegar ao ponto de conseguir realizar o sonho do casal. Né? E uma outra coisa importante também é isso que a gente sempre fala, reprodução também não é só engravidar. É por isso que existe uma sequência. Engravidou, pré-natal bem feito, parto. Porque o que vale é o bebê em casa. Não adianta a mulher engravidar e perder. Não adianta a mulher engravidar e abortar. Engravidar, abortar. Não adianta. Isso é o aborto recorrente, que também é outra coisa que machuca demais, né? Que causa muito sofrimento aos casais. Imagine você engravidar e aborta. Aí você engravida de novo, aborta. Eu já peguei caso de... Doutor, eu já perdi 7, 8, 10 abortos. Então, imagine que isso é um sofrimento muito grande. E a gente, para que essa mulher supere essas dificuldades, a gente faça um diagnóstico correto, e para que ela engravide e vá para frente,
Isso precisa ter muita bagagem de conhecimento e, obviamente, nem sempre a gente... Eu falo que a medicina e obstetrícia também é isso. Infertilidade precisa de equipe, precisa de psicólogo, precisa de uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, para dar um suporte para essa paciente. É um conjunto, né? Dependendo da gravidade, né? Exatamente. Sempre falo também, ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter equipe. Exatamente. A gente tem colegas que a gente encaminha, avalia. Quantos casos eu tenho de problema masculino que eu encaminho para o andrologista? Porque ele é especializado na parte masculina, na parte hormonal. Eu tenho a noção básica dos exames, daquilo que a gente vai investigar. Mas a conduta que ele vai fazer é do andrologista. Às vezes eu preciso de um endocrinologista. A paciente chega com diabetes. Uma das grandes causas de abortamento é diabetes. Problemas de tireoide. Se isso não for corrigido antes dela engravidar, ela corre o risco de engravidar e perder. A tireoide, doutor, é muito da mulher, né? O homem não tem questão de tireoide, não? Tem. Mas eu vejo mais de mulher, né? Tanto o homem quanto a mulher tem problema de tireoide. Porém, relacionado à infertilidade, é a tireoide da mulher. Que o mais comum é o hipotireoidismo. A tireoide está funcionando abaixo do seu normal. A tireoide é um órgão que regula os hormônios de vários outros órgãos. Coração, rins, ovários. Então, por isso que eu falo, a gente precisa entender que a mulher ela tem um eixo. 2 órgãos no cérebro, hipotálamo, hipófise, ovários e útero. Então, quando a gente vai investigar a mulher do ponto de vista de reprodução, nós temos que pensar nesses 4 pontos. Onde é que está o problema? Ela pode estar com mioma, é um problema no útero. Ela pode estar com pólipo, é outro problema no útero. Ela pode estar com deficiência de ovulação. Ela pode estar com um tumor pequeno na hipófise. Ela pode estar com um problema no hipotálamo, lá em cima. Estresse, ansiedade demais. Tá? Essas atletas, porque também é uma coisa assim, tem que entender que, claro que a maioria são pacientes com ovários micropolicísticos, mas tem mulheres super magras, atletas, que também têm dificuldade em engravidar, porque ela altera todo esse eixo. Então, quando a gente pensa, a gente tem que ter uma visão abrangente da mulher. Não é só pensar em ovário e útero. Ela pode estar com um problema lá em cima, no cérebro. Você fala, poxa, o cérebro, o que é que tem a ver? Mas existe um eixo que a gente chama. O hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise libera os hormônios para os ovários produzem outros hormônios que vão aumentar o endométrio e vai ovular. Engravidou, esse endométrio está preparado para a gravidez seguir em frente. Então, veja quantas coisas aí precisam ser avaliadas para você chegar no diagnóstico correto. Falar, o seu problema está aqui, vamos cuidar disso. Muito bem. Doutor, eu sou fã das mulheres, né? Porque nesse mundo moderno, cada vez mais ela vem assumindo tanto o papel de mãe, de dona de casa, mas também trabalhando fora, entendeu? Claro. E isso cada vez mais vem sobrecarregando, vamos dizer assim, as mulheres. Você acha que isso tem alguma coisa a ver também nessa questão, né, das mulheres, de ter mais esses problemas aí com infertilidade? Sim, são 2 aspectos importantes. Porque só um minuto, eu vejo muita mulher assim, que não quer casar, demora para casar, pensa mais na profissão. Hoje em dia está mais assim o pessoal, né? Aí deixa para ter menino mais tarde. E isso aí vai influenciar bastante, né? Isso é importante pelo seguinte, claro que a gente sabe que a mulher... muitas mulheres deixam hoje para engravidar mais tardiamente em função dos seus estudos de faculdade, em função da sua... muitas mulheres querem ter a sua independência financeira, elas querem estar no mercado de trabalho, e isso é perfeitamente aceitável e sem dúvida nenhuma, né? A mulher tem que ter esse espaço. O problema é que, do ponto de vista biológico, muitas vezes ela passa de um ponto, vamos dizer assim. Que ponto? O ponto de uma ovulação boa. Quando a gente fala de engravidar, a mulher precisa ovular bem. A qualidade da ovulação, ela está relacionada com a idade da mulher. Então, se ela tem 25 anos, a princípio a ovulação dela vai ser muito boa. Mas se ela tem 40, de repente essa ovulação já não tem essa qualidade toda. Por isso que muitas vezes vem também os problemas de síndromes, porque a qualidade do óvulo não é boa, como também a qualidade do espermatozoide também muitas vezes interfere nisso. Mas com relação à mulher, claro que a mulher deixou para engravidar hoje mais tardiamente, mas do ponto biológico, do ponto de vista de ovulação, isso precisa ser pensado. Por isso que a gente fala que se a mulher quer deixar para engravidar mais para frente, 35, 38, 40 anos, ela tem que estar sempre fazendo a sua consulta ginecológica de rotina, mas também avaliação da reserva ovariana. O que é reserva ovariana? É o estoque de folículos. O estoque de folículos, a quantidade desses folículos, está boa, está média. Porque tem paciente que fala, você não tem muito tempo. Então, isso
liga um alerta para ela e falou, poxa, doutor, mas eu não estou casada, não estou com meu companheiro e não quero engravidar, o que é que eu faço? Vamos congelar seus óvulos. Aí está a solução. Entendeu? Do que ela chega lá, e isso também é uma rotina dos consultórios de infertilidade, a paciente chega com 40, 42, 44 anos e você vai olhar, ela está com um folículozinho ali, 2, isso é muito ruim do ponto de vista. Ela não vai engravidar? A gente não pode dizer isso, é que eu volto a sempre falar. Quando a gente avalia exames de fertilidade, nós queremos ver o potencial de fertilidade dessa mulher. Ou então, assim, olha, que tratamento eu vou fazer para você? O tratamento de uma mulher que tem muitos folículos é diferente de uma mulher que tem 1 ou 2. Ela vai engravidar por tratamento mais simples ou ela vai precisar de uma fertilização? E que técnica de fertilização ela vai precisar? Então, é uma coisa muito ampla que a gente precisa avaliar caso a caso. Mas o mais importante com relação a essa questão da mulher deixar para engravidar mais para frente, é ela ter sempre a sua avaliação da reserva de folículos. Obviamente, veja, se uma mulher deixa para engravidar depois dos 40, os problemas clínicos também são mais frequentes de acontecer. Aí vem diabetes, vem hipertensão arterial, vem os miomas uterinos. Então, não é somente a questão ovulatória também. É preciso avaliar um contexto geral. Contexto geral. Porque daqui a pouco ela está com diabetes, ela tem... E aí, uma série de fatores. Então, eu acho que a mulher, ela, obviamente, eu tenho que engravidar com 20 anos? Não, claro que não, né? Isso é uma questão muito pessoal da vida dela. De cada um. De cada um. Mas ela precisa ter essa avaliação. Não, seus ovários estão ok. Fica tranquila. Vamos repetir no próximo ano. Vamos repetir no outro ano. E assim vai. Não pode simplesmente deixar para lá e quando ela tiver com 40, 42, doutor, eu quero engravidar. Tá, mas como é que está a sua ovulação? Está atrasando. Eu vou fazer ultrassom, vejo lá vários miomas. Isso já dificulta mais. Quer dizer que ela também não vai engravidar, mas tudo isso você leva mais dificuldade. Então, isso é importantíssimo aí. Está se prevenindo sempre, né? E eu encontro muitas mulheres que, assim, não casou, já com 30, 40 anos, aí você não está encontrando homem, não. Aí como é que resolve esse problema? Aí é difícil mais de resolver, é só o Santo Antônio, né? Claro. Mas tem que casar, mulher. Mulher vai achar, vai para a igreja, vai rezar e vai Por pedir. isso que muitas mulheres hoje estão congelando óvulos. Né? Tem mais mulher no mundo do que homem, doutor? Tem mais. Nasce mais menina? Nasce mais meninas do que rapazes. Então vai se acabar, porque os homens estão tudo pamonha. Eu brincando, vamos criar homens fortes, né? Homens assumir aí a dianteira, não deixar a mulher só sumir, não. Vamos embora. Doutor, vamos lá, conversando. Já estamos já saindo para o final, né? Finalizando aqui. Tá bom, me avisa aí. Nós vamos... foi muito enriquecedor o conhecimento, aprendi demais. Tenho certeza que vai ter muitos casais, mulheres, homens que vão estar também escutando aí o doutor, né? E a gente vai estar passando esse episódio na semana do Dia das Mães. Que legal. Aí, doutor, eu queria que você mandasse uma mensagem para as mamães e também, depois que você mandar a mensagem para as mamães, mandar também uma mensagem, né, para esses casais que existem muitos, né? Estão tentando engravidar e não conseguem, entendeu? Que tudo vai dar certo. Primeiro Deus, depois procura um profissional que... A gente tem que querer, né? Primeira coisa é a gente acreditar, né? Isso, na vida tudo é isso, é acreditar. Fica à vontade, doutor. Então, quando a gente fala da saúde da mulher, né, no contexto geral, e eu também sou um admirador eterno das mulheres, né, desde a residência 2000, portanto, nós estamos aí, eu convivo praticamente diariamente, né, com mulheres, tanto no meu consultório quanto na minha casa, a minha esposa, né? Então, assim, a mulher, ela tem várias fases da sua vida. Então, imagina, uma mulher que ela nasce, ela é criança, daqui a pouco ela vira adolescente, ela menstrua, e aí vem aquelas menstruações de muitas mulheres dolorosas. Veja como já começam os problemas de cedo. É diferente. Né? O homem é bom demais. É diferente. Então, tem mulher que sente cólicas, tem mulher que sente a chamada... Hoje não é mais esse nome, mas para que todo mundo entenda, a TPM, né? TPM, não mais TPM, não. Não, hoje é síndrome pré-menstrual. Hoje tem uma outra... Então fala bonito, olha, Manela. Você está na síndrome pré-menstrual, viu, meu amor? Não fique. Porque não é só a tensão, né? Aquele nervosismo, aquela coisa. Existem vários fatores envolvidos. Então, a mulher, ela menstrua, aí ela está estudando, aí daqui a pouco ela vai fazer uma faculdade, mas ela está namorando... Daqui a pouco ela casa, daqui a pouco ela tem filho, daqui a pouco ela cuida dos filhos, daqui a pouco ela está na menopausa. Então, veja o mundo de coisa que cerca a mulher na sua vida, de ciclos, exatamente. Então, assim, primeiro, do ponto de vista de infertilidade,
é como você falou, eu acho que a mulher precisa ter essa informação de que ela pode, muitas vezes, prevenir um problema. Como que ela vai fazer isso? Com consultas frequentes no ginecologista e talvez, principalmente, ela conhecer o seu corpo. Porque, veja, qual é esperado? Que a mulher menstrue todo mês. Se ela começa a ter irregularidade menstrual, se ela começa a ter dores pélvicas constantes, tanto nas menstruações quanto nas relações sexuais, isso não é normal. Então, existe sempre aí, ainda existe um mito, né? Dor na menstruação é normal. Isso tem que acabar. Não existe menstruação dolorosa. A menstruação, ela significa a saúde da mulher quando ela não traz problema para a mulher. Mas se ela menstrua com dores, tem mulheres que precisam ir para o hospital, para UPAs tomar injeção. Então, isso não é normal. Isso pode, inclusive, predispor mais na frente a uma endometriose, que é uma doença hoje que complica a vida de muitas mulheres, tanto do ponto de vista da qualidade de vida, com dores na relação, dores nas menstruações, como também infertilidade. Então, a mulher precisa conhecer o seu corpo, saber que se ela quer menstruar, ela vai menstruar, mas ela precisa estar atenta aos ciclos menstruais, se eles estão certinhos, porque se começar a atrasar, vem datas erradas, aumentar o fluxo, diminuir o fluxo, tudo isso tem um valor para a gente avaliar, né? E aí, se ela quer engravidar, está tendo as relações sexuais no período fértil, ela está ovulando bem, o marido está normal, então existe todo esse contexto de avaliar. E aí a mulher engravida, aí vem a gestação, 9 meses, né, de muita expectativa, de alegrias, obviamente tirando aqueles casos de complicação, mas o que a gente quer é que sempre a gestante ela leve essa gravidez até o final e que nasça um bebê saudável. Então, quando eu falo de pré-natal de sucesso, é o bebê e a mamãe em casa bem, os dois. Né? Como eu falei, não adianta, você engravidou, parabéns. Mas se ela perde lá na frente, não faz sentido. Né? Então, assim, a mulher, ela tem na sua natureza, né, essa força, essa resiliência, porque eu vejo tantos casos de mulheres que sofreram vários abortos, né, óbito fetal. Imagina como é dramático você chegar com 8 meses, 9 meses, seu bebê formadinho, óbito. Mas depois ela se recupera, ela vem com a força que você não sabe de onde e ela engravida de novo e vai para frente. Então, a mulher ela tem essa força gigante, né, que eu acho que a gente tem que sempre se inspirar nas mulheres. E, obviamente, Dia das Mães é isso. É esse simbolismo dessa força, né, dessa resiliência, dessa luta que essa mulher tem, como eu falei, tantos ciclos da vida biológica e ainda tem que cuidar da casa, do marido, da profissão, o marido dá trabalho, dos filhos e o marido dando trabalho. Então, eu, sinceramente, bater palmas para as mulheres porque elas são vencedoras por natureza. Legal, doutor. Doutor Johnny, muito obrigado. Né? Foi uma honra receber o senhor aqui no podcast Horário Nobre. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que vão estar ouvindo aí essa aula, né, para o pessoal. E aproveitando também, queria fazer a propaganda de um parceiro aqui do canal, né, que é a Baby Story Shoes. Você que é mamãe, que teve seu menino, comprar o sapatinho dele, a roupinha dele, procura lá no Instagram, né? Não sai nem de casa, ó. Vai, compra lá no Instagram e você vai receber aí na sua casa com todo o conforto do mundo. Não é isso, Emanuele? E no mais, pessoal, só agradecer. Foi muito enriquecedor o podcast de hoje. Segue lá o Dr. Johnny. Qual o Instagram, doutor? DR Johnny Fábio. DR Johnny Fábio. Chegou quantos seguidores já? 1.000 seguidores? 66.700. Vamos para os 100 mil aí agora. Tem um projeto agora digital, né, doutor? De mais informação, né? Quer falar um pouquinho? A partir do segundo semestre, nós estaremos aí com novas... com um projeto diferente, né? Para que cada vez mais a gente passe conteúdo de valor, conteúdo que ajude as pessoas, né? Principalmente a mulher. Lógico, o meu foco é saúde da mulher. A gente vai estar com uma estratégia nova, com conteúdos novos e bem relevantes para que a gente possa, de certa forma, ajudar a tantas mulheres aí que têm tantos problemas. E a ideia é justamente essa, ajudar para que a gente possa cuidar dessa mulher, mesmo não estando fisicamente tratando. E às vezes a informação, né? Isso. A informação chegar, né? Isso. É legal, já ajuda bastante, já ajuda muito o seu trabalho. A pessoa vai se cuidando. Então, pessoal, semana Dia das Mães, eu quero dar os parabéns para todas as mamães aí.
Para minha mamãe, benção a mamãe, né, a minha esposa, todas as mães do mundo e do Brasil, ok? Não deixa de seguir a gente lá no Instagram e se inscrever também a gente no canal aí do YouTube, ok, pessoal? Obrigado, até mais, valeu. Obrigado, Dr. Johnny. Obrigado, um abraço. Valeu, tchau, tchau.